Louvado seja o Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nestes 2 dias consecutivos a respeito da grande reunião que está vindo a Maputo, Moçambique. E aquela reunião, povo abençoado, o Senhor já me mostrou aquela reunião que está vindo a Maputo. Eu vi o serviço de cura, há muitas pessoas lá. O Senhor me levantou nas nuvens, então eu vi a reunião de cima. Muitas pessoas, eu vejo as cabeças das pessoas, muitas pessoas reunidas, e uma grande visitação acontece quando o Senhor Yahweh traz os seus servos lá para decretar o santo nome de Jesus, para vir e anunciar o sangue de Jesus, para entrar lá com o poder e a autoridade do sangue de Jesus. É uma grande visitação que acontece. Então, nesta conversa, na primeira, o Senhor me mostrou a unção mais fina novamente, unção fresca, unção fina, que Ele colocou sobre os seus servos, que quando eles entram no serviço de cura será tremendo, porque eu vejo as folhas da árvore da vida que Ele colocou em minhas mãos novamente, e elas desabrocharam muito poderosamente naquela reunião, no local daquela reunião. Então, nesta noite passada também, então Ele me mostrou até mesmo como que as folhas, aquelas folhas, as gloriosas folhas da árvore da vida, as folhas do céu, como elas desabrocham em todo aquele campo da reunião. Algumas delas se tornaram árvores, outras cresceram até se tornar grandes árvores dando fruta, algumas com mais de um fruto de meio metro, 1,5 metro de altura, muito suculentas, muito verdes, muito suculentas as folhas em todo aquele campo. Então, em outras palavras, a interpretação disso é que o sangue de Jesus vai fluir lá de uma forma muito, muito poderosa. Nós nos lembramos muito bem do último serviço de cura que aconteceu em Angola, em Maputo, Moçambique. Então, esta vai ser muito maior e melhor, muito mais massiva, mais poderosa. Então, este é um tempo muito importante, povo abençoado, um tempo muito poderoso na vida da igreja. O Senhor falando a respeito das nações, visitar as nações e avivar as nações. É uma hora muito crítica no calendário de Deus. Porque você pode ver agora o testemunho de que o Messias está vindo globalmente. O Espírito de Deus está testificando globalmente que Jesus, o nosso amado Salvador, está voltando. O nosso Redentor está voltando. O nosso amigo, o poderoso Deus maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, o Pão Eterno, Ele está vindo, o Pai Eterno, o nosso Pai Eterno, o Rei que morreu por nós na cruz, o amado do céu, o Pão Vivo. Ele é a rocha viva, a rocha eterna, a fonte da qual a água rompeu no deserto. Então, Ele agora está vindo e o Espírito Santo, juntamente com Deus Pai, agora já abriram a missão, já romperam a missão do Senhor na terra para dar oportunidade a cada país para que eles possam ver o que você vê no Quênia, este massivo histórico avivamento. Então, esta é uma conversa celestial, porque eu estou falando a respeito das folhas da árvore da vida, até mesmo a igreja e as nações da terra, para chegar neste ponto onde aqueles que estão ministrando para eles têm contato direto com o trono de Deus no céu. Isto é uma maravilha. Vocês sabem que esta é a árvore da vida e as suas folhas e os seus frutos.
que está na Nova Jerusalém, que está no estado eterno. Então, o enigma é espantoso e massivo. O choque é muito extenso. E é por isso, novamente, que o Senhor falou comigo a respeito deste massivo serviço de cura que vai acontecer em Maputo, Moçambique. E isso significa que o sangue de Jesus vai fluir lá de uma forma muito massiva. A fonte do sangue de Jesus vai ser aberta lá, uma vez que o Senhor traz os seus servos lá, e os aleijados vão levantar e andar em grandes números. Terá como uma visitação instantânea. Vocês viram o que aconteceu em Luanda, Angola? Uma visitação instantânea. Aleijados vão levantar e andar, cegos vão enxergar em Maputo, aleijados vão andar em Maputo, cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, paralíticos vão andar, coluna vertebral curada, problemas renais curados, problemas mentais curados, tumores dissolvem, câncer e leucemia, hipertensão, enfermidades do sangue, para que as pessoas possam receber sua vida de volta como foi designado por Deus, para que possam servi-lo melhor, com paz e saúde. Então, aqueles do Quênia, eu te peço para preparar seus aleijados. Eu tenho o sentimento que haverá muitas curas no Quênia também, entre agora e lá, e quando chegar aquele tempo. Então, prepare os seus aleijados, prepare os seus cegos, para que quando o serviço de cura acontecer em Maputo, vocês participem disto. Vocês viram o que aconteceu quando o Senhor nos levou e nós ficamos naquele estádio em Luanda, Angola. Vocês viram que aqueles que se reuniram com seus rádios e TVs, eles participaram da massiva unção de cura que foi recebida de lá. E aleijados muito sérios, que estavam totalmente esquecidos, levantaram e andaram. Lunáticos foram curados, como Angela Shelangat, e condições muito sérias curadas, muitos aleijados levantaram e andaram. Então, aqueles que são sábios descobriram esta fonte e agora estão desfrutando e participando da abundância das torrentes da casa do Senhor. Então, eu encorajo as pessoas globalmente. Vocês viram na China, pessoas foram curadas na China, as pessoas foram curadas no Brasil e em muitas nações, aleijados andaram na China. Então, este é um tempo poderoso na vida da igreja e todos têm que ser muito sensíveis para toda vez que o Senhor agora despacha os seus servos para qualquer nação, isto se torna um avivamento global. O poder agora deles é global e universal. Em um tempo como esse, eu estou lendo no livro de João, capítulo 1, 12 ao 13. Mas todos aqueles que o receberam, isto é Jesus Cristo, o nosso abençoado Salvador, aqueles que creram no seu nome, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da carne, nem do desejo da carne, nem do desejo de um homem, mas nasceram de Deus. Muito poderoso, muito poderoso. Ele disse que para recebê-lo, que todos os que o receberem, e agora receberem ele não é simplesmente ter um contato de negócios como você faz, você tem apenas um contato superficial. Não, ele diz recebê-lo. É muito mais profundo. Significa dar as boas-vindas a ele em sua vida, submeter-se totalmente a ele, ter um relacionamento muito pessoal com ele para te guiar. E ele diz que aqueles que creram nele, muito importante, isto é confiar, é fazê-lo confiável para você, depender dele, revelar para o mundo que você pode confiar nele e ele é confiável.
E ele diz, confiar no seu nome, crer no seu nome. Então isso é muito, muito sério, porque é o nome dele que é a glória dele. O nome do Senhor é a sua fama, ele é famoso pelo seu nome, é por isso que ele diz crer no seu nome. Então, ele está falando da totalidade daquele como pessoa que habita em você. E ele diz que são nascidos de Deus. É um chamado muito sério nesta hora. Nós precisamos ter certeza que somos nascidos de Deus. Não é o nascimento físico, ou tribal, ou humano. Não, não, não. Ele diz ser filhos de Deus. Estar na gloriosa família de Deus, na família sobrenatural de Deus. Que maravilhoso convite. E para estar naquela família e ser nascido de Deus, então até mesmo a sua vida muda. Você tem a identidade da família a qual você pertence. Assim como nós sabemos que Jesus veio para fazer as obras do seu Pai, então nós também é requerido de nós fazer as obras de Jesus e fazer a grande comissão que Jesus deixou para nós. Ele nos deixou como comissão tão poderoso. Então, coisas como imoralidade sexual não fazem mais parte da sua vida, porque você vê muito claramente agora que nós temos um Pai, que é Deus. Jesus disse para eles, se Deus fosse vosso Pai, vocês me amariam. Então, nós temos que amar a Jesus. Eu vim de Deus e eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. Então, o que quer que Jesus nos instrua é o que Deus Pai instruiu. Então, Ele está dizendo que nós somos nascidos na família de Deus, porque Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, este é entrar na filiação, na família de Deus, a gloriosa casa e família de Deus. É vida eterna, povo abençoado. Ele está falando conosco a respeito de vida eterna. Então, ele está estendendo um convite para nós de que sim, há uma maravilhosa oportunidade aqui de se tornar filhos de Deus. E esta oportunidade não é apenas estendida aos judeus, mas também aos gentios agora. Quão maravilhoso é o nosso Deus! Aos gentios agora, enquanto vocês creem, porque ele diz, aqueles que creem, ele lhes deu o direito, o poder. Agora é um direito que te é concedido. Muito poderoso ter a salvação de Jesus e pertencer à família de Deus. É uma coisa muito séria, povo abençoado. E o Senhor diz muito poderosamente que neste tempo, quando Ele está anunciando a vinda do Messias, este é o tempo no qual nós devemos focar totalmente em Jesus e colocar a nossa vida em Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Então não temos nenhum outro caminho, Ele é o caminho, o único caminho. E isto realmente vem um caminho muito longo. Isto veio um caminho muito longo, povo abençoado. Este convite, se você ver no Antigo Testamento, está lá em todo o Antigo Testamento. O Senhor veio muito claramente para apontar a humanidade para este único caminho chamado Jesus. Não há nenhum outro caminho. Então, e o Senhor usou muitas profecias e sombras do Antigo Testamento para levantar isto para vocês, como, por exemplo, quando o véu do templo foi rasgado, quando o véu do templo foi levantado para cobrir o lugar santo, o santo dos santos, e somente uma pessoa, chamado o sumo sacerdote levítico, somente Arão, poderia acessar e entrar com o sangue no lugar, no Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança está, onde a presença de Deus está. Você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que nem todos podem entrar lá, há somente um caminho para entrar lá, somente uma forma de entrar lá.
através do sangue do Cordeiro, através do homem Cristo Jesus, o perfeito sacrifício. Muito, muito sério, povo abençoado, e é por isso que no livro do Êxodo 26:33 ele diz: e você pendurará o véu e vai trazer a arca do testemunho para dentro do véu, e o véu vai separar novamente. O véu vai separar para você o lugar santo do santo dos santos. Isso tudo foi para indicar que somente Jesus pode nos dar acesso, que o homem não pode, o esforço humano não pode nos dar acesso ao santo dos santos do Senhor. O Senhor está levantando uma ilustração muito poderosa diante da humanidade, que agora a presença de Deus é exclusiva. A presença de Deus é separada, é reclusa. Ninguém pode entrar, mas somente pela pessoa de Cristo você pode entrar. Somente do sacrifício de Jesus, através deste maravilhoso Salvador, o glorioso mensageiro de Yahweh, Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele nos dá acesso à presença de Deus. E é por isso que há esta indicação, quando o Senhor estava mostrando na sombra que somente Arão podia entrar lá. É muito poderoso. Então, novamente, agora, o esforço humano para entrar lá foi rejeitado por Deus abertamente. Lembre-se de Nadab e Abiú. Foram rejeitados de uma forma muito, muito séria, porque Levíticos 10:2, ele diz: o fogo saiu deles, do Senhor, e eles morreram. Então, isto significa que ele rejeitou qualquer outra forma de entrar na sua presença, qualquer outra forma, sacrifício humano, esforço humano, ou qualquer outro sacrifício. Somente o sacrifício do sangue de Jesus é aceitável pelo céu, pelo Senhor Deus, Jeová Yahweh, meu amigo. Somente pelo sangue você pode acessá-lo. Muito poderoso. Então, este exemplo que ele deu de que somente Arão podia entrar diante dele e apresentar Israel e representar Israel naquela Assembleia Santa, na casa do Senhor, na tenda, no santuário. Daquela forma, o Senhor estava dizendo que somente Cristo nos dá acesso, porque isto agora é a sombra antes de Cristo aparecer. Jesus é o único caminho para o Deus Todo-Poderoso, povo abençoado. E é por isso que você vê no livro de Atos 4:12, e ele diz: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Muito poderoso. O Senhor disse: eu sou o caminho. Ele não disse uma das formas. Não, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Jesus lhes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por mim. Muito poderoso, povo abençoado. Muito, muito sério aqui. O Senhor Jesus é o único caminho para Deus, e o nome dele é o único nome pelo qual todos os homens podem ser salvos. Nenhum outro nome. E somente ele pode nos prover acesso e entrada para Deus. Isso é muito poderoso, povo abençoado, que nesta hora o Senhor agora está focando as nações em Jesus. Você pode chamar esta hora de a hora de Jesus na terra, onde a humanidade já tentou tudo e qualquer coisa debaixo do céu, construindo suas economias, sofisticando suas economias, sofisticando suas defesas militares, os seus avanços médicos, cirúrgicos, somente para ser desfeito por uma profecia desde que fala com vocês. Então, esta é realmente a hora para vir a Jesus nesta hora. O Messias está vindo, eu vi a vinda dele.
Eu estou clamando, chamando as nações ao arrependimento para que elas possam se preparar e entrar no glorioso e eterno reino de Deus. A eternidade com Deus é incomparável, é indescritível, é imperceptível nesta vida. Você tem acesso direto a Deus e tudo que acontece, isso tudo acontece somente por Cristo Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador. Isso é sério. O Senhor está dizendo que é tempo agora para dar meia volta. Para dar meia volta, apartar-se do pecado e ser nascidos de novo apropriadamente. Porque Jesus revelou para nós o verdadeiro Deus. Ele revelou para o mundo o verdadeiro de Deus que o mundo deve adorar. Ele veio para revelar o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, Jeová Yahweh, meu amigo, Haver Sheli. Então, ele se tornou o caminho, ele é o caminho, ele é o nosso foco agora. É somente esta palavra pode te voltar para Jesus. Então, todas as enfermidades, os confrontos, os sofrimentos, os caos podem ser resolvidos. Então, esta hora é uma hora como nenhuma outra, quando ele está focando todos em Jesus. Ele é o rei da nossa vida, ele deve ser o rei da sua vida. Você deve entronizá-lo como rei da sua vida. Eu sei que há muitas autoridades nesta terra que estão reivindicando diante de vocês, querendo que vocês os reconheçam no seu coração, os governos, os prefeitos, o seu empregador, seu chefe, mas Jesus é o nosso verdadeiro rei, o rei eterno. João 18:37, então ele diz, então Pilatos disse a ele, então tu és rei? E ele disse, tu dizes que eu sou rei, para este propósito eu nasci e para este propósito eu vim ao mundo. Que poderoso, povo abençoado! Quão poderoso! Ele reconheceu que ele é rei. Ele mostrou ao mundo quem é o verdadeiro rei. Jesus é o nosso rei, ele é o meu rei. Eu o amo tanto. E vocês também que são nascidos de novo o amam tanto. Então vamos centralizá-lo em nossas vidas. Essa é a hora para centralizar Jesus. Você pode ver pela guerra na Ucrânia e a crise econômica, as companhias aéreas já cortaram seus voos e já estão parando, já não estão mais dando conta do atraso na Europa. E há caos na saúde pública, caos e a perseguição séria. Vocês veem que eu estou orando pela igreja na China, os meus pastores sêniores lá, um deles acabou de sair da prisão nesta manhã por causa de adorar a Jesus. Ele disse, por favor, ore por mim, porque eles agora estão planejando queimar minha casa nesta comunidade. Então há tanta angústia e caos neste mundo. Aqui não é o nosso lar. Nós precisamos nos voltar para Jesus e não importa a perseguição, nós precisamos andar com Jesus, porque nós sabemos que seremos recompensados. É por isso que Romanos 1,16, ele diz, porque eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro ao judeu e também aos gregos, aos gentios. Eu não me vergonho do Evangelho, significando que nós precisamos ser fortes. Você sabe, algumas vezes os cristãos, você pode imaginar que eles estão nos governos, nos locais governamentais. Você não tem voz como cristão, você não tem fama lá. Você vê que outras pessoas vão lá e têm fama, políticos têm fama. Talvez você não é muito popular no mercados financeiros. Se você disser que você é um cristão, ou se você disser, Deus vai nos ajudar, parece estranho. Se você quer orar, parece estranho. Então, nós não nos rendemos àquela autoridade
na comunidade financeira, nos setores de segurança desta vida. Então, o Senhor sabia que este tipo de rejeição pode fazer com que os cristãos algumas vezes parecem envergonhados. Eles têm vergonha de chamar o nome de Jesus e dar o nome de Jesus. E é por isso que ele está encorajando aqui, dizendo, não se preocupe, você pode não ser famoso ou ser popular ou ter um lugar sério no governo. Você pode estar o tempo inteiro lutando, brocando por terra onde você vai construir o altar do Senhor. Simplesmente alugue, aprenda a alugar. Nós não precisamos possuir. Nós não queremos comprar, nós podemos alugar e pagar um aluguel mensal e levantar o altar do Senhor. É muito difícil construir e conseguir terra para a igreja nesta cidade, então nós lutamos tanto, mas então outras pessoas vão e conseguem suas próprias terras, eles fazem o que eles querem. Então talvez você não seja bem conhecido nos campos dos governos, nos lugares governamentais, nos setores financeiros de segurança militar, mas nós estamos dizendo, não nos envergonhamos do Evangelho. Você não precisa se envergonhar do Evangelho pela falta de fama e de ser importante lá. Ele está dizendo, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, realmente, nós estamos tendo uma salvação que vem com poder. Não precisamos de poder humano. Que nós devemos receber o Evangelho em todo lugar. Levar o Evangelho para todos os lugares, sem nos importarmos com a opinião pública. Nós sabemos de onde vem o nosso poder. Então, ele diz que os cristãos agora têm que se mover para a frente e saber que a sua lealdade é diretamente ao Deus Todo-Poderoso, que é Todo-Poderoso, para que agora você pode mover a mensagem cristã cada vez mais para a frente. Então, jamais deveríamos estar envergonhados do Evangelho, não importa a perseguição. Esta é a hora de Jesus, esta é a hora quando nós devemos falar para todos a respeito de Jesus. Muito sério, povo abençoado. Nós temos um papel muito importante para alcançar o mundo que está perecendo e discutir com eles. O mundo gentílico e o resto do mundo. E falar com eles. Por quê? Porque ele diz que este mundo agora é iníquo e pecaminoso, cheio de pecado. E a Bíblia, em Romanos 6:2, ele disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom, presta atenção na palavra gift, dom, presente, é um presente gratuito, sem pagar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que eu estou dizendo, quando o mundo está em um caos tão grande que está consumindo, todas as pessoas estão muito doentes, todos os dias estão sofrendo, guerras matando, fome vindo, crise econômica, enfermidades e tudo, assassinatos, perversidade, crimes, tudo isso, o mundo está perecendo. Quando você olha, o mundo está caótico, está morrendo, este mundo está morrendo. Ele diz, nós temos que focar em Jesus, porque nós temos um dom gratuito de Deus nele, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e abençoado Salvador, somente nele. Que poderosa hora de Jesus na terra, o Senhor agora deixou muito claro que somente Jesus é a esperança deste mundo. Porque ele diz aqui que aqueles que se entregam ao pecado, eles são físicos e espiritualmente eternamente, enquanto que vocês foi prometido a vocês e garantido vida e vida eterna. Então, o povo que você vê no pecado hoje em todo o mundo, que não se importam sobre justiça e salvação, não se preocupe com eles, porque ele diz, eles estão debaixo do salário do pecado, que é a morte, em juízo. Nenhum pecado vai ficar sem punição. Todos eles vão receber o salário. Não se preocupe, não olhe para eles. Eles estão perecendo, eles precisam da sua ajuda, para que possamos trazê-los para este maravilhoso dom gratuito, que nós não merecemos.
Deus. Nós chamamos o padrão, o escândalo da graça, onde nós recebemos aquilo que nós não merecemos e não recebemos a punição que de fato merecíamos. É um escândalo. De acordo com este mundo, isso seria escandaloso. O escândalo da graça, que nós possamos receber aquilo que não merecíamos, e aquilo que nós merecíamos receber foi Jesus que levou por você. Isso é muito sério, povo abençoado. Extremamente. Em Efésios, capítulo 1, eu vou ler do 3 em diante, ele diz: Nele, vocês também, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e nele credes, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, para a glória de Jesus. Foi por isso que ele pagou. Ele está dizendo que o evangelho é muito poderoso, o evangelho da verdade. Agora mesmo nós estamos numa missão, o Senhor nos colocou na missão de restaurar o altar do Senhor, e nós começamos a restauração da mensagem que vem do altar. E ele diz que nele, vocês também, quando você tem a verdade do evangelho, o evangelho da sua salvação, e crê nele, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, com a garantia da nossa herança, significando que quando você recebe o puro evangelho eterno do Senhor, imediatamente o Espírito Santo te sela para Jesus, ele te marca. Nós sabemos que o anticristo está vindo e ele vai marcar pessoas para o diabo. Já o espírito do anticristo está neste mundo e está ocupado marcando pessoas. Você pode dizer que há pessoas que já se identificou com o diabo abertamente no seu estilo de vida, na sua bebedeira, imoralidade, prostituição, homossexualismo, lesbianismo, corrupção, assassinatos, mentiras, o que quer que eles façam abertamente, eles têm orgulho disso. Mas nós precisamos sair até eles e falar desta maravilhosa boas novas do Evangelho, para que eles possam ser selados pelo Espírito Santo e protegidos e preservados como cristãos, até eles alcançarem o alvo da sua herança. Você pode imaginar isso, povo abençoado? Até eles alcançarem a sua herança, que é o alvo. Então, 2 Coríntios 2:21, ele também colocou o seu selo em nós e nos deu o seu Espírito nos nossos corações como garantia. Ele repete a mesma coisa vez após vezes, que nós já estamos garantidos. Você pode ter certeza de entrar no céu, a não ser que você mesmo despreze isso em apostasia. Mas por que você entraria em apostasia? Por quê? E Apocalipse 7, 2 e 3, ele diz: e vi outro anjo subindo do lado do leste do sol, com o selo do Deus vivo, e ele clamou em 4 vozes aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. E ele disse: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Deus é muito protetor do seu povo. Ele está dizendo que antes do juízo vir, ele quer te selar. É que ele quer te selar para a eternidade. Quão maravilhoso! Quem não iria querer ser selado para a eternidade? Ele diz: disponibilize o teu coração. Isso significa que precisa ter um coração humilde e arrependido. Se você tiver esse tipo de coração, não há nada que o Senhor aceita como altivez e orgulho. Deus odeia os orgulhosos, ele os traz para o inferno, aqueles altivos que não se humilham. Mas você pode ver que o Senhor está totalmente no negócio de marcar e selar o seu povo para o seu reino. Isso é muito sério, povo abençoado. Há uma oportunidade aqui para você ser selado para a glória, simplesmente por se humilhar e ser fiel a Jesus. Fiel significa confiável, você o segue, ele vai te guiar, te conduzir. E ele diz, Efésios 4:30,
E não entristeçam o Espírito Santo com o qual foste selados para o dia da redenção. Novamente, ele está dizendo que o Espírito Santo, meu amigo, que vem e resplandece sobre mim para me identificar para esta geração, você não pode entristecê-lo. Você também não pode entristecer estes dois profetas, porque ele repousou sobre eles como uma ponta branca. Se você entristecer estes dois, você vai entristecer o próprio Espírito Santo, porque você sabe que a nuvem de Deus veio sobre nós. Mas os que são humildes e obedientes, ele selou vocês, ele é seu amigo. Ele veio para cumprir a obra que Jesus fez, para te selar para aquela promessa, a herança prometida, aquela glória prometida, até que você alcance a posse daquela herança prometida. Ele vem como garantia da nossa herança, para que Jesus possa ser louvado em glória. Então, o Espírito Santo realmente é aquele que certifica, ele te certifica, ele te confirma como aceitável diante do Senhor, como sendo genuíno. Ele te dá o selo real da lealdade, o selo real da lealdade, muito sério, em outras palavras. Você agora pode ter certeza que você vai entrar no céu, a não ser que você mesmo escolha pecado ou iniquidade ou decida se tornar perverso. Isso é muito sério, povo abençoado, e é por isso que o Deus Todo-Poderoso derrama o seu Espírito Santo em todos os seus filhos para garantir esta promessa para eles. Você vai no banco, então você tem a garantia, e ele vai te dar o que você quer. Isso é muito sério. Deus é muito poderoso e determinado a redimir a humanidade. Ele está determinado que você deve adquirir a sua possessão no céu, a não ser que você não queira ir. Ele é muito claro a respeito disso. A nossa possessão adquirida, o nosso tesouro é a eternidade com Deus. Não há nenhuma possessão preciosa e o tesouro que nós temos. Este mundo está passando. O livro de Números 8:14, ele disse: você vai separar os levitas de entre o povo de Israel e os levitas serão meus. Muito poderoso, ele nos chamou para avançar com o evangelho, para dar uma propensão, um poder para mover, porque ele nos reconhece, ele nos aceitou, quão poderoso. E é por isso que ele nos amou tanto. Em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer em Jesus, nosso abençoado Salvador, aquele que está levantando aleijados em toda esta nação, aquele que me enviou para levantar aleijados, abrir olhos cegos, quando Deus Pai nos enviou, ele nos enviou na missão de Jesus. Quando você vê esses aleijados sendo levantando, é Jesus que está levantando-os e acenando para vocês, dizendo: veja, eu sou um Deus bom, eu quero te encontrar no seu ponto de problemas e resolver seus problemas que o mundo não pode resolver. Eu ainda os amo, por isso eu fui para a cruz, eu quero, venha e me aceite. Mas quando você fala nesta geração, eles são mundanos, eles aceitam tudo menos Jesus. É por isso que ele está dizendo que esta é a hora de Jesus. Os milagres estão aqui, o que Jesus está fazendo é muito claro. Você vê que nós viemos agora para fazer o ministério de Jesus, como ele estabeleceu a autoridade e a glória de Jesus, você agora pode confiá-lo com a sua vida. Nós viemos e o demonstrando muito vividamente superior do que qualquer outra coisa no mundo. O nosso Senhor Jesus é mais superior do que qualquer coisa. Na nossa ministração é isso que temos demonstrado. Temos demonstrado que o sangue dele é a solução e é superior do que qualquer outra solução em todo o mundo
mundo conhecido. Nós temos demonstrado muito claramente a supremacia e a superioridade de Jesus e quão urgente essa geração que está perecendo e está em problemas, em enfermidades, quão urgentemente eles precisam somente de Jesus. Então isso te diz, por isso ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Nós precisamos sair e dar esta mensagem para o mundo, a mensagem de salvação para o mundo que está perecendo. Todo aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ele é o único nome para a salvação, ele é o único caminho para o Senhor, para o Santo dos Santos. Então nós temos que crer em Jesus, e crer em Jesus significa totalmente confiar totalmente nele. Você tem que confiar nele. Ele está dizendo que você tem que dar a sua vida a ele. Você tem que estar conectado com ele. Você tem que ser capaz de dar todo o seu coração para ele. Você pode imaginar nesta vida perecível as pessoas estão morrendo, então é prometido para você vida eterna? Nós temos que querer em Cristo, porque Deus já amou o mundo. Com este amor imensurável, ele deu Jesus para nós. Isso é chocante e inacreditável. É impensável. Mas ele fez isto para que este mundo pecaminoso possa encontrar vida, possa encontrar esperança. E não somente os judeus, mas o mundo inteiro pode ter vida eterna. Deus, o amor de Deus para o mundo inteiro. Isto é sério. Ele diz, se você o receber, você não vai perecer. Perecer significa juízo eterno. Ele agora está te dizendo que você não entra em juízo eterno. Tudo que você precisa fazer é render seu coração a Jesus e se preparar para a vinda de Jesus. Ele está voltando. A diferença entre juízo eterno e vida eterna é inacreditável. Vida eterna é tremenda e imensurável celebração, alegria ininterrupta, bênçãos abundantes na presença de Jesus e de Deus. Cristo é a nossa vida eterna. Cristo já nos abençoou. Ele nos abençoou com a sua própria vida. Mas aqueles que o rejeitam, ele diz, eles já estão condenados porque Deus já enviou o seu Filho pelos seus pecados, e entretanto eles não confiaram em Deus. Então a culpa deles permanece neles porque eles não confiaram em Jesus, o único nome que nos foi dado. Nós precisamos ser muito sinceros no nosso seguir Jesus. Nós realmente precisamos buscar vida eterna e salvação. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há nenhum outro caminho. Em 1 Timóteo 2, de 5 em diante, ele diz, porque há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, nosso abençoado Salvador, o Messias, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, que este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Isso é muito poderoso. Ele se deu como resgate, significando, é como se o diabo tivesse nos sequestrado. Então ele pagou o resgate não para o diabo. Muitos cometem o erro dizendo que ele pagou para o diabo. Não, ele pagou para Deus a ofensa, porque nós ofendemos a glória eterna de Deus e não podemos pagar, porque somos finitos e Deus é infinito. O finito não pode pagar ao infinito. É por isso que somente Jesus podia fazer isso. E é por isso que em Romanos 10, 13, ele diz, mas todo aquele que
que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é de graça. Isso é o quão fácil é. Então como eles vão clamar por ele? Em quem não creram. Então você tem que crer primeiro. E como crerão nele? Aqueles que nunca ouviram, eles têm que ouvir primeiro. Nós fomos enviados aqui para ir e anunciar para eles. Eu vejo em todo o Quênia, eles têm megafones em Mombasa, eles agora têm megafones nas ruas, anunciando para eles, Jesus está vindo, o Messias está vindo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, recebam Jesus, sejam nascidos de novo. O Deus do céu está vindo para julgar pecado. Parem com o pecado, parem com a imoralidade sexual. E como que eles vão ouvir se alguém não pregar? Como que eles vão pregar? A não ser que eles são enviados. Então, assim como estão escrito, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas do reino, as boas novas do Messias, as boas novas da eternidade, as boas novas da redenção, as boas novas do reino de Deus que está vindo, as boas novas da salvação. Quão lindos são quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Mas nem todos eles obedeceram o Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, aqui nós vemos que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos trazer a palavra. É por isso que nós estamos fazendo o culto da palavra, que nós vamos fazer hoje. Aleijados estão andando, mas temos o culto da palavra. E isso é sério. Então, você vê que nós estamos vocês agora estão olhando para Jesus, porque ele já veio. Eles estão olhando para frente, mas você olha para trás e vê o que ele fez no Calvário. Eles estão olhando na frente e querendo saber o que ele vai fazer. Muito sério, povo abençoado. João 8:56, ele diz, o vosso pai Abraão viu o meu dia e regozijou-se. Ele ouviu e regozijou-se. Então, eles estão olhando para frente, para aquilo que vai acontecer. A fé do Antigo Testamento, eles olhavam com o tempo quando Jesus viria, eles sabiam que estava lá na frente. Mas quanto a vocês olham lá atrás o que ele já fez. Romanos 4, ele diz, a partir do 1. Então, o que diremos nós? Do nosso pai segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem algo do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Então é muito importante porque nós creiamos em Deus para que estejamos em retidão com Deus, porque ele já fez a obra. Jesus, nosso abençoado Salvador, aquele que está levantando aleijados em todo o mundo, aquele com o qual o Senhor nos enviou para continuar o ministério dele, para revelá-lo ao mundo. Nós estamos revelando tão poderosamente, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos, os milagres de Jesus. Jesus abriu olhos cegos aqui, Jesus abriu ouvidos surdos aqui. Então não há nenhuma razão para esta geração não crer nele, não confiar nele. Ele diz, Hebreus 11:13, ele diz, todos estes morreram na fé, não tendo recebido as promessas. Significa, ele estava olhando lá na frente o que estava vendo, mas olhando as promessas e acenando de longe, sabendo que eles eram peregrinos e estrangeiros na terra. Ele considerou o vitupério de Jesus maior do que todas, considerou a desonra, a riqueza de Cristo como maior do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Então, quando nós olhamos para trás, nós vemos a salvação. Então, Jesus é para todos, para os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele é tudo. Ele diz, pois a graça de Deus apareceu trazendo salvação para todas as pessoas e nos treinando
para renunciar à impiedade e às paixões mundanas e para viver uma vida de domínio reto, uma vida de retidão e santidade, para viver uma vida em domínio próprio e retidão nesta era que está perecendo, significando nesta era onde não é possível fazer isso, onde há tantas trevas e nós precisamos viver em retidão. E a graça que ele trouxe é suficiente para nós permanecermos firmes e então exalar uma vida de domínio próprio, uma vida de retidão, uma vida santa, neste dia presente, nesta era apodrecida, aguardando a bendita esperança. Jesus é a nossa bendita esperança, ao aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para nos redimir de toda impiedade e para purificar para si mesmo um povo seu próprio, zelosos de boa obra. Isto é Jesus, foi isto que ele fez por nós. Ele nos deu a graça que é suficiente para nós evitarmos a queda e a apostasia. Ele nos treina para evitar a impiedade e a iniquidade. Se você vê se as pessoas estão lá na iniquidade, eles não receberam Jesus. Se você recebeu Jesus, a graça de Jesus é suficiente para treinar você, para impedir, para evitar a impiedade, te capacitar a viver uma vida de retidão, domínio próprio, santidade, se você o receber. Ele está dizendo que nós devemos viver uma vida por esta graça e receber a salvação. E ele está dando agora séria instrução para vocês que o receberam, que é somente este caminho, nós somos o povo do caminho. Que você não pode alegar que você é salvo enquanto você ainda está você ainda é perverso, ainda é iníquo, e você está lá. Você precisa ser treinado pela salvação, pelo Espírito Santo e pela graça. O seu estilo de vida precisa mudar, porque ele diz que ele se deu a si mesmo por nós. Isso não é uma declaração pequena. Ele está trazendo salvação para todas as pessoas agora. Nós precisamos sair e trazer a salvação de Jesus para todo o mundo conhecido. A apostasia na igreja hoje. Tudo que nós precisamos limpar tudo isso, porque Jesus já trouxe a graça que vence todas as coisas para que todos possam viver um estilo de vida santo. Então, em outras palavras, ele está dizendo que vocês são aqueles que receberam essa maravilhosa graça de Deus. Já foi dito a vocês a dizer não ao pecado e sim à santidade. Ele diz que isso é muito importante porque nós vivemos em uma geração que é tão iníqua, tão perversa. Nós precisamos permanecer firmes como cristãos santos. Você não pode ouvir, esse, aquele caiu, aquele lá caiu de novo, o diabo já arrastou aquele lá. Não, isso não é um lugar bom para onde ele está levando-os. Então nós precisamos correr ansiosos e levar a graça de Jesus para os cristãos e sentar com eles e ensinar a eles a renunciar à iniquidade deste mundo, à imoralidade e pecado, e ensiná-los agora a aceitar, inculcar e cultivar a justiça, a santidade em sua vida, para viver uma vida separada. Isso é muito poderoso, povo abençoado. E ele diz muito claramente aqui, em João capítulo 20, versículo 28, ele diz: então Tomé lhe disse, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Então este é o nosso Deus. Porque em João 1:1 ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Tomé disse, meu Senhor e meu Deus, Senhor meu, Deus meu. É por isso que este livro de Tito, onde ele descreve a suficiência da graça para nos capacitar, nos treinar, nos ensinar a rejeitar o pecado e aceitar a justiça, ele diz que nós estamos aguardando o grande dia do nosso Senhor e
Salvador. Ele é o grande Deus, Jesus, poderoso. Que grande, que Deus tão poderoso nós servimos. Ele está levantando aleijados que derrotaram os médicos e todas as religiões idólatras deste pecado. Então ele entrou em cena através do ministério dos seus profetas. Eles levantaram aleijados no Brasil, em Água Branca. Ele levantou aleijados em Campo Grande, na China, Namíbia, em todos os lugares. Angola. Então, em outras palavras, ele está dizendo que a razão pela qual Jesus veio para a cruz e morreu por vocês é para que vocês possam ser santos, ser um povo santo e apartar-se do pecado, nós possamos estar iluminados a respeito dos perigos do pecado e para que nós possamos ser gloriosamente santos, gloriosos e santos, um povo santo. Ele disse, possessão própria dele, sua própria possessão. Em outras palavras, membros da sua própria família, aqueles que ele pode possuir publicamente, isso é muito poderoso, que ele pode publicamente te possuir. Êxodo 19:5, ele diz, agora, portanto, se você de fato ouvir a minha voz e receber a minha aliança, vocês serão minha possessão especial entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele diz, além de ter criado tudo, vocês que o receberam e obedecem são fiéis, humildes e não iníquos, não altivos e orgulhosos, mas nascidos de novo, apropriadamente humildes e obedientes à sua voz. Agora em toda a face da terra, ele diz, vocês serão a sua possessão entesourada, isso pertencente a ele. Veja a palavra que ele usa, tesouro, isso é como joia, meu próprio tesouro possuído, adquirido, pode imaginar? Isso são como joias, a coisa mais preciosa entre todas as coisas. É por isso que em Malaquias 3 ele diz, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, quando eu vier pegar o meu povo precioso. E eu os pouparei, assim como o homem poupa o seu servo, que o serve. O Senhor está nos chamando para ser um tesouro na sua casa, um tesouro no seu reino. Ele já entesourou isso, vindo e morrendo por nós. Ele nos deu um grande valor e ele colocou uma confiança muito grande em nossa vida para vir e morrer por nós. Isso é sério. Ele já conquistou isso para serem entesourados. Ele acentuou, aumentou o valor, o nosso valor. Portanto, quando ele diz bom significa santo, redenção. É para este propósito, para que agora sejamos santos. Não há lugar de forma nenhuma para dizer, eu caí, eu era um cristão jovem. Ele diz, não, a graça é suficiente, povo abençoado, isso é muito poderoso. E eu quero terminar hoje dizendo, 1 Tessalonicenses 5, vou ler do 9 e 10, diz, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivos ou mortos, nós possamos viver com Ele. Essa é uma garantia muito poderosa que quando você recebe Cristo, Ele é a sua possessão adquirida, Ele diz, Ele nunca intencionou que você seja para a ira, para a tribulação, para o lago de fogo, para o juízo de Deus contra o pecado. Não. Ele vem claramente dizer que Ele preparou vocês para a glória. Para Ele mesmo, para que quer você esteja vivo agora, você vive para Ele. E se você morrer, você vai diretamente para a presença dEle. Isto é sério, povo abençoado. Ele nos dá uma esperança tão tremendamente abençoada, uma esperança poderosa, que agora você não deve temer nada, nem a morte, se você é nascido de novo.
May the Lord bless you, blessed Que o people. Senhor os abençoe, povo abençoado. May the Lord bless you very much. Que o Senhor os abençoe muito. Eu quero ler o último. Quero terminar lendo o último. O último é 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3, ele diz: mas não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos e irmãs, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm. Como os outros que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também cremos que por meio de Jesus, Deus trará juntamente com eles aqueles que nele dormiram. Porque isto vos declaramos pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, que os que ficarmos até a sua vinda, a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois o próprio Senhor descerá do céu dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre, esta é a palavra para sempre. Portanto, encorajai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, não importa o que você passe neste mundo, isso deve ser o seu encorajamento. Você tem que focar no fato de que um dia o meu Redentor virá e me levará. Eu sei que um dia o meu Salvador virá e vai me levar. Jesus está vindo novamente. Vindo novamente. Jesus está vindo novamente. Jesus está vindo novamente. Então, aqueles que querem receber o Senhor, diga: poderoso Senhor Jesus, eu te peço que me ajude a abraçar o sacrifício que o Senhor me deu, o sacrifício que tu me deste em meu favor no Calvário, e ressuscitaste por mim. Então hoje, meu Senhor Jesus, eu entesouro a Ti como meu abençoado Salvador, e eu me arrependo de todo o pecado, eu me arrependo e me aparto totalmente de todo o pecado, e eu Te recebo no meu coração como meu Senhor e abençoado Salvador. Meu Senhor Jesus, mantenha o meu coração no céu, ansiosamente esperando por Ti. Por favor, amoleça o meu coração, treine o meu coração para evitar o mal e escolher somente a santidade, para que quando Tu vieres novamente, Tu possas me levar para a glória. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Jesus está vindo novamente. Obrigado.